Bem, galerinha, como está na energia de vocês, vamos entrar aqui na parte de circuito misto, na parte prática. Estou aqui utilizando minha fonte, ela é para sair 5 volts com corrente contínua, então está tendo uma queda de tensão até esse ponto, está chegando aqui em 4,90. Como eu vou trabalhar aqui com corrente, com tensão contínua, né? Agora eu vou colocar na escala de 20 volts, tensão contínua, já que minha fonte aqui é 5 volts somente. Então, eu tenho que colocar numa escala superior a 20. No meu circuito, como a gente estudado, eu tenho vários resistores aqui e variadas resistências. A gente está utilizando resistências menores para aliviar aqui o trabalho e facilitar o aprendizado. Então, estou aqui com o meu primeiro resistor R1 de 330 ohms. Vou encaixar ele no positivo. Encaixa ele aqui no meu positivo da minha fonte, ó. Primeira extremidade dele vai no positivo, a outra extremidade vai em qualquer outro furo. Você escolhe um ponto qualquer. Estando a primeira extremidade na mesma linha aqui do positivo, então tá tudo ok. Então esse cara ele vai em série com o resistor R2, que é o de 220. Então ele está em série com o de 220. Então, vou encaixar ele aqui, encaixei. Então, vocês podem ver que o positivo está entrando nessa primeira extremidade e o negativo na última extremidade, só que no do 220. E as extremidades dos dois do meio estão fazendo uma emenda no mesmo ponto, na mesma sequência dos 5 furos, ó. Então, aí é um circuito em série. Para me formar um circuito paralelo e série junto, aí eu venho com o R3 de 330 e aplico também fazendo um nó nesse ponto. Agora eu tenho 3 pontos em comum. Agora não é mais uma emenda, agora virou um nó. Então agora virou um circuito misto. Aí eu vou e aplico na mesma extremidade aqui do negativo. Então 220 aqui com de 330 aqui estão em paralelo. E o 330 aqui com 220 estão em série, o 330 aqui com os 330 aqui estão em série. Então, série e paralelo virou um circuito misto, ok? Então, como estudado na aula anterior, a gente está com a fonte de 4,90 volts, a gente encontrou as tensões em cima de cada um resistor. O que é que acontece com a corrente em circuito paralelo? A corrente se divide nesse nozinho aqui. Quem é que tem maior corrente é aquele que tem menor resistência, no caso de 220. E quem tem menor corrente é o que tem maior resistência, no caso de 330. Nesse circuito, sempre quem é que vai ter maior tensão? É sempre o primeiro resistor, dependendo também da resistência dele, ok? Mas é sempre o primeiro resistor, que aí a gente sempre coloca uma resistência maior para ter uma tensão maior e ter uma tensão reduzida no paralelo, ok? Então, testando a nossa prática, olhar se vai bater com o conteúdo teórico estudado anteriormente. Tensão contínua, vamos testar a tensão em cima do nosso primeiro resistor, que é o de 330 ohms. Então, está aqui, estou testando em cima do primeiro resistor de 330. Aí eu vou lá, deu 3,46, na nossa aula prática deu 3,5, então tá ok. Se deu esse valor, então o restante do valor vai ficar mais ou menos 1,4 para cada resistor em paralelo, ok? Então, testando aqui em cima de 330, 1,4, como estudado na teoria. E testando em cima do outro resistor, como os dois estão em paralelo, os dois devem ter o que? A mesma tensão, ok? Vamos testar aqui em cima de 220. Se ele está em paralelo, obviamente, né, ele vai ter a mesma tensão elétrica. Então, galera, eu espero aí que todo mundo esteja compreendendo todos os conceitos aplicados. Aqui é no do 220, a gente pode ver que ele também tem 1,39, que é 1,4. Então, eu espero que todo mundo tenha compreendido isso, sabe? Porque circuito misto, quando aumenta a quantidade de resistores, aumenta a dificuldade do circuito. Quando a gente está estudando em teoria, a gente vê isso aqui um pouco diferente, mas quando é na protoboard, tem que lembrar dos 5 furinhos, o que é o ponto em comum. Então, esse aqui é o circuito misto com resistores.